bloco do nosso curso Gramática para Passar. Você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online. E olha só, aqui no nosso terceiro bloco, sobre o complemento nominal, há muita coisa para fazer hoje. Bastante. Por isso, acompanhe na tela e veja comigo. Olha o exemplo que eu trouxe para você. Eu digo o seguinte: a polêmica sobre o porte de armas pela população não tem consenso. Eu vou trazer mais alguns exemplos para, na sequência, poder resolver as questões, tá? Então, olha só. Eu quero saber a função sintática do trecho de armas, tá? De armas, e do trecho pela população. Legal? Queremos saber a função sintática desses dois elementos aí, ó. A polêmica sobre o porte de armas pela população. Vamos juntos. De armas é um termo preposicionado ligado à palavra porte. Sim, porque é um porte de armas. A palavra porte pertence a que classe, turma? Por favor, vai. A palavra porte, professor, é um substantivo. Agora, porte é um substantivo que é abstrato. Porte é um substantivo abstrato. Ó, a polêmica sobre o porte de armas. Agora, vamos pensar. Vamos pensar. Eu quero que você olhe para mim aqui e que você preste atenção. A polêmica sobre o porte de armas pela população não tem consenso. As armas portam ou são portadas? Eu quero saber se essas armas, elas praticam ou sofrem ação. Professor, não tem como a arma portar. Na verdade, a arma é portada. Isso, na tela. Acompanhe. Veja bem, acompanhe na tela. Porque as armas, elas sofrem a ação de serem portadas. Eu tenho uma relação aqui dentro, que é uma relação, nesta situação, de passividade. Relação passiva. Porque as armas, elas são portadas. Então, se a relação é passiva, o que eu tenho? Vou colocar só CN agora. Complemento nominal. Professor. Pela população está ligada a que palavra do texto? Leia. A polêmica sobre o porte de armas pela população. Veja que pela população está conectada a palavra porte. Porque, ó, a polêmica sobre o porte de armas pela população. Legal, professor. Agora me responda uma coisa. É porte pela população. A população pratica ou sofre ação? A população pratica. Veja que agora eu tenho uma relação aqui dentro que é uma relação ativa. Relação ativa. E se a relação é ativa, eu tenho o quê? Eu tenho um adjunto adnominal. Está vendo? O que eu quero que você observe agora com este exemplo? Porque eu tenho uma interpretação. Que eu digo assim, ó. A polêmica sobre o porte de armas pela população não tem consenso. Eu posso interpretar, depreender que essa polêmica de a população portar armas não tem consenso. Tá vendo? Por quê? Porque a população porta armas. Veja, a população pratica ação de portar as armas. Por isso que de armas é complemento nominal, porque sofreu ação em relação à palavra porte. Pela população é adjunta de nominal, porque praticou a ação em relação à palavra porte. Então isso daqui é muito mais do que gramática. Isso daqui é interpretação. Por isso que neste curso você percebe que o tempo inteiro eu trabalho com você uma gramática contextualizada. Porque é assim que cai na sua prova. A gramática ela tem que ser contextualizada. Acompanhe na tela e veja a próxima frase. Por favor, veja lá na tela. Vamos lá. Frase 16 diz assim: o uso de medicamentos sem receita pode ser prejudicial à saúde. Ó, de medicamentos, tá? E depois à saúde. Legal. Depois você comenta comigo que se ficou interessante, que eu coloque já a frase escrita aí, ganha tempo, né, professor? Então veja se você achou interessante. Uso de medicamentos, ó, de medicamentos ligado à palavra uso. Qual é a classe gramatical da palavra uso? Uso, professor. Uso é um substantivo abstrato. Perfeito. Então, ó, uso, substantivo e substantivo abstrato, porque vem do verbo usar. Agora, os medicamentos usam ou são usados? Eles são usados. Já viu o medicamento usar alguma coisa? Isso é uma relação que é uma relação passiva. E aí, se a relação é passiva, o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho um complemento nominal. CN, complemento nominal.
Aí continue, ó. O uso de medicamentos sem receita pode ser prejudicial à saúde. Ó, a saúde conectada à palavra prejudicial. Qual é a classe gramatical da palavra prejudicial? Turma, prejudicial é um adjetivo. Sim. Por quê? Porque é uma característica do uso. O uso que pode ser prejudicial. Ah, professor, é verdade. Então, prejudicial é um adjetivo, é uma característica. E ali, ó, a saúde é um termo preposicionado ligado a adjetivo, eu não tenho dúvida. Lembra? Só pode ser complemento nominal. Então, essa é prática, ó. Vamos ganhar tempo agora. Olha este exemplo número 17. O caráter polêmico do fato gerava dúvidas. Do fato, tá ligado a que palavra? Polêmico, né, professor? Polêmico? Não é, não. Polêmico do fato, já viu isso? Ah, é o polêmico do fato. Não. É o caráter. É o caráter do fato. Ah, professor, é verdade. É o caráter do fato. Isso. Aí, caráter é o quê? Caráter é substantivo. O caráter. Substantivo o quê? Abstrato. Por quê? Porque é uma característica. Eu posso falar que vem de caracterizar. Agora, aqui tem algo muito importante que eu tenho comentado com você nos blocos anteriores. Lembra que eu falei para você não falar que o adjunto adnominal tem ideia de posse? Lembra? Por quê? Porque senão você vai errar. Porque o que o menino quer fazer? Quer fazer isso aqui, ó. O caráter dele gerava dúvidas. Ah, professor, o caráter dele gerava dúvidas. Ah, não. Se coube o dele, é a ideia de posse. Se a ideia de posse é adjunto adnominal. Vai errar. Tá vendo? Vai errar. Você vai fazer isso? De jeito nenhum. Você, meu aluno, não. De jeito nenhum. Olha só. Ah, o caráter dele. Não, presta atenção. Você já viu o fato ter caráter? Ah, pessoal, o fato tem um caráter. Não, claro que não. O fato não tem caráter. Na verdade, é caracterizar o fato. Não é a ideia ativa, é a ideia passiva. Porque o fato não tem caráter. É alguém que caracteriza o fato na tela. Vamos ver comigo, vai lá, observe. Porque agora, olha só, a relação aqui dentro é uma relação de passividade e não ativa. Relação passiva. Afinal, o fato vai ter caráter? Claro que não. Isso aqui é complemento nominal. Não erre. Você pode afirmar o seguinte. Você pode afirmar que o caráter, ele recai sobre o fato. Ó. Caráter recai. Por quê? Porque, turma, é caracterizar o fato. É caracterizar o fato. Então é complemento nominal. Tudo isso aqui é leitura, tudo isso aqui é interpretação. Olha só, vamos começar agora a aprofundar mais os nossos exemplos, hein? 18. Ontem ele teve medo do ataque de cobras venenosas. Veja bem. Do ataque e depois de cobras venenosas. Vamos lá. Do ataque, ligado a que palavra? Ligado à palavra medo. Medo. Pertence a que classe gramatical? Medo é substantivo. Medo é substantivo o quê? Substantivo abstrato. Agora tem algo muito interessante, muito importante que eu quero falar para você. Você já percebeu? Não sei se você percebeu aqui comigo, que nos blocos anteriores ou nos exemplos anteriores, eu sempre trouxe para você substantivo abstrato derivado de verbo. Derivado de verbo. Foi ou não foi? Todo substantivo abstrato que eu tinha antes, a palavra primitiva era um verbo. É, professor, tem razão. Só que agora, o substantivo abstrato que eu tenho pela frente não é derivado de verbo. O substantivo abstrato agora é um sentimento e não deriva de verbo. É sentimento. Por que eu estou fazendo isso agora? Porque eu quero mostrar uma outra análise agora para você, na tela. Vamos lá. Então, olha só. Ontem ele teve medo do ataque. Você vai pensar, o ataque pratica ou sofre a ação do medo? Já viu o ataque ter medo? Ah, o ataque tem medo. Lógico que não. É o medo que recai sobre a ideia de atacar. O medo recai sobre o ataque. Isso significa que eu tenho complemento nominal, porque a ideia é passiva. O ataque tem medo? Lógico que não. É alguém que tem medo e esse medo recai sobre o ataque. Ah, professor. Aí ataque de quê? Ataque de cobras venenosas. Aí observe, de cobras venenosas é um termo preposicionado? É sim, professor.
de cobras venenosas, um termo preposicionado ligado a que palavra? Ataque. Ataque é o quê? Ataque é substantivo. E substantivo o quê? Abstrato. Porque vem do verbo atacar. Agora observe. As cobras praticam ou sofrem ação? Ué, professor, ataque de cobras venenosas. Elas praticam. Então é uma relação ativa. E se a relação é ativa, eu tenho um adjunto nominal. Porque as cobras atacam. Então ele teve medo do ataque de cobras. Tá vendo? O medo recai sobre o ataque e as cobras é que atacam. Professor, é pura interpretação. Veja só, próximo. Meus alunos têm fome de sucesso. É ou não é? Claro, professor. Sim, diga para mim. Meus alunos têm fome de sucesso? E eu quero saber a função desse trecho aqui, ó. De sucesso. É um termo preposicionado ligado à palavra fome. A palavra fome pertence a que classe gramatical? Fome, professor. Fome é substantivo, né? Substantivo o quê? Abstrato. Eu já comentei para você. Olha só. Substantivo abstrato, ele é aquele que indica ação verbal, que indica sentimento ou característica. E quando eu falo que indica sentimento, é tudo aquilo que você está sentindo agora. O que você está sentindo aí? Ah, professor, fome, sono, vontade de dormir. Não, para com isso. Vontade de estudar, vontade de aprender, vontade de passar e ser nomeado. Claro, aqui no nosso curso, não é para você só ser aprovado. Não é isso não. Nosso curso aqui é você estar no número de vagas. Esse é o objetivo deste curso, colocar você no número de vagas. Então, eu preciso também da sua parte. Eu preciso que você também faça a sua parte. E qual é a sua parte? A sua parte é estudar, é revisar, é fazer questões. Principalmente, fazer questões. Acima de tudo, treine em cima de exercícios, tá? Então faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu vou te ajudar naquilo que eu posso ajudar, que é a língua portuguesa, que no meu ponto de vista, humildemente falando, é a matéria mais importante de qualquer prova de concurso. Seja um concurso de merendeiro, seja um concurso de juiz, seja exatamente um cargo para merendeiro de uma escola municipal ou de um cargo para juiz. Independentemente de qual seja o concurso, a língua portuguesa é sim a matéria mais importante. Na tela, continue. Bom, então meus alunos têm fome de sucesso. Agora, veja bem, você já viu o sucesso ter fome? Claro que não, o sucesso não tem fome. Na verdade, é meus alunos que têm a fome, e essa fome, eu posso perceber que essa fome recai sobre o sucesso. A fome recai. Olha a ideia passiva. Isso significou que eu tenho complemento nominal. Porque a fome recai sobre a ideia do sucesso. 20. Os brasileiros têm aversão ao desemprego. Observe, ao desemprego é um termo preposicionado conectado à palavra aversão. Aversão ao desemprego. Aversão é o que, por favor? Aversão é substantivo e substantivo? Abstrato. Por quê? Porque é sentimento, Aversão é sentimento. Agora, vamos interpretar. O desemprego tem aversão? Lógico que... Já viu o desemprego ter aversão? Não. São os brasileiros que têm a aversão ao desemprego, E essa aversão recai sobre o desemprego. Então, desemprego aí, nesse caso vai ser o quê? Vai ser, nesta situação, um complemento nominal. E eu tenho uma pergunta para você agora. Tem uma pergunta, olha para mim. É curiosidade da língua, eu também gosto de curiosidade e é legal falar também. Você é desempregado? Me responda se você é desempregado. Eu quero saber se você é desempregado. Eu quero que você comente comigo, manda lá uma mensagem para mim. Comenta aí, manda aí no fórum de dúvidas, né? Se você é desempregado ou não. Quero que você me fale se você é desempregado. Ah, professor, eu trabalho é muito. Comenta comigo aí se você é desempregado. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Sabe o que eu tenho para dizer? Você é desempregado. Não, professor, não sou. É desempregado. Todos são desempregados. Ué, como assim, professor? O que significa ser desempregado?
Desempregado significa ser aquele que está atrás de um emprego. Você está atrás de um emprego? Se você está assistindo às minhas aulas pensando em ser aprovado em um concurso público, você está atrás de um emprego. Desempregado é estar atrás de um emprego, seja um emprego na área privada, seja um emprego na área pública. Ser desempregado é estar atrás de um emprego. Ah, professor, aquele que não trabalha e também não está atrás do emprego, ele é o quê? Aí você já sabe o que ele é, né? Não trabalha, não está atrás do emprego, não está estudando, nem estudando para o concurso, está, é o quê? Né? É o quê? Não é da minha política falar aí palavras de baixo calão. Então você pensa aí, é o quê? Então desempregado é aquele que está atrás do emprego. Então posso falar que você é sim um desempregado. Por quê? Porque você está atrás de um emprego. Entendeu, né? Legal, né? A língua é muito interessante. Na tela, continue. Bom, os brasileiros têm aversão ao desemprego, porque é a aversão que recai sobre o desemprego. Agora, essa aversão dos brasileiros não procede. Afinal de contas, emprego tem. Emprego tem. O que não tem é mão de obra qualificada, né? Olha só, essa aversão dos brasileiros não procede. Dos brasileiros, conectada aqui a palavra aversão. Aversão é o quê? Eu já sei. Substantivo abstrato. Agora, olha a diferença desse segundo texto. Agora, são os brasileiros que têm a aversão. Eu enxergo aqui contextualmente uma ideia ativa. É uma relação aqui dentro ativa. Isso significou, ó, que nós temos um AA. Adjunto adnominal. Porque aí é a nossa ideia ativa. Então compare esses dois exemplos. Eu acho que ficaram interessantes para você. Você pode comparar ambos os exemplos. Agora, vamos a mais um? Essa tá fácil. Luiz tinha sede de justiça. Luiz tinha sede de justiça. E aí? Olha só. De justiça é o quê? É um termo preposicional ligado à palavra sede. Sede, que é nesta situação um substantivo abstrato. Por quê, professor? Porque é um sentimento. Agora, a justiça tem sede? Claro que não, é o Luiz que tem sede. Mas essa sede dele recai sobre a justiça. É verdade, professor. E se recai, o que nós temos aqui? Nós temos um complemento nominal. 23. A falta às aulas prejudica falta às aulas. A falta às aulas. Veja bem, aqui eu observo que as aulas é um termo preposicional ligado à palavra falta. Falta que é o que, por favor? Falta é substantivo e substantivo abstrato. Legal, porque vem do verbo faltar, falta às aulas. Agora, vamos interpretar se a relação é ativa ou passiva. E aí? Pelo contexto, a falta às aulas prejudica-o. As aulas faltam ou é alguém que falta às aulas? Não, professor, é alguém que falta essas aulas, né? Exatamente, aquele que não assiste a aula do professor Lucas será prejudicado, tem que assistir, né? Então a falta a quê? Essa falta recai sobre a aula. Recai. Você quer uma dica legal do professor Lucas? Quer mesmo? Quer ou não quer? Eu trago uma dica pra você agora. Uma dica aí. Sabe qual é a dica? Mas é o seguinte, eu não gosto muito dessa dica não. Porque eu não gosto, quem assiste minhas aulas sabe que eu não gosto de macete. Não gosto não. Mas eu vou trazer essa dica. Sempre que você encontrar, tá lá, o seu, seja adjetivo, advérbio. Na verdade eu não vou nem colocar adjetivo, advérbio, nada não. Vou colocar assim, é um nome, tá? Não pode ser verbo, né? Tem que ser nome. Um nome. Isso termo posterior, iniciar com a preposição a, iniciar com a, preposição a, se começou com a preposição a, eu te garanto uma coisa. O que, professor? Vai ser complemento nominal. Eu não gosto muito dessas dicas não, eu gosto que você entenda. Mas, tudo bem, eu sei que você gosta, então eu coloco aí para você, né? Que começou com A é complemento nominal. Mas
por favor, tá? Por favor, não decore as coisas de qualquer jeito também, não. Por isso que eu não gosto de ficar dando dica. Não gosto muito de dica, não. Mas essa aqui eu sei que dá certo, né? E eu só dou a dica quando 100% das vezes ela dá certo, né? Porque eu não gosto muito de macete, que aí o menino fala assim, eu vejo muito isso. Faz um macete lá, aí o macete, beleza, olha aí o macete. Aí eu vou e pergunto assim, e naquele caso? Não, nesse caso aí não dá certo, não. Aí nesse caso tem que pensar de outra forma. Então pra que esse macete aí? Vai me confundir. Aqui não, aqui sempre dá certo. Começou com A, mas tem que estar ligado ao nome, igual aqui, ó. Falta, né, nome, não é o substantivo? Então, começou com A, pode ter certeza, é complemento nominal. Pode pegar os exemplos anteriores aí, ó. Aqui, ó, ao desemprego. Ligado a nome é o quê? Complemento nominal. Tá vendo? Então, começou com A, é complemento nominal. Não tenha dúvida. Começou com A, é complemento nominal. Mas eu gosto que você entenda, né? Eu, pelo menos, prefiro que você entenda. E por isso, volte à tela e continue as questões. 24. Diz assim, ó. A mulher do réu chorava compulsivamente. Vamos ver. Do réu, preposicionado? Preposicionado. Ligado aqui a palavra mulher. Mulher pertence aqui classe gramatical. Substantivo, professor. Concreto ou abstrato? Concreto. Mulher concreto, mulher concreto. E aí, nesse caso, do réu só pode ser o quê? Não tenha dúvida. Adjunto adnominal, tá? Se está conectado a substantivo concreto, só pode ser adjunto adnominal. Ó, 25 agora, ó a diferença. A defesa do réu foi difícil para os seus advogados, tá? Do réu ligado à palavra defesa. Legal. A palavra defesa é o quê? A palavra defesa é um substantivo, e substantivo o quê? Abstrato, porque vem do verbo defender. Agora, a defesa do réu foi difícil. Beleza. Pelo contexto, vai interpretar. O réu defende ou é defendido? Ele é defendido. A relação aqui é uma relação passiva. Não foi o réu que defendeu. Na verdade, a defesa do réu foi difícil para os advogados. Na verdade, os advogados é que defenderam o réu. Então, ele sofre a ação de ser defendido. Professor. Então, é complemento nominal. Olha a interpretação. Para seus advogados, preposicionado conectado à palavra difícil. Difícil é o quê? Difícil é um adjetivo. Que é uma característica da defesa. A defesa foi difícil. Então temos um termo preposicionado conectado ao adjetivo. O que eu tenho pela frente? Complemento nominal. Tá vendo? Então a defesa do réu foi difícil para os seus advogados. Quer dizer o seguinte: os advogados é que defendem o réu. Olha a interpretação. Não foi o réu que defendeu, ele foi defendido. O réu não defendeu nada, ele foi defendido. Precisa interpretar. Quando for substantivo concreto, não precisa mais analisar a relação ativa e passiva, tá? Substantivo concreto, não há essa necessidade de analisar a diferença se é ativo ou passivo, porque se for concreto, só pode ser adjunto adnominal. Bom, olha bem, a 26 disse que o aparecimento de fantasmas assustou os habitantes da casa. Vamos ver. O aparecimento de fantasma. De fantasma ligado à palavra aparecimento. Aparecimento que vem do verbo aparecer. Isso significou que eu tenho substantivo abstrato. Legal. Os fantasmas praticam ou sofrem a ação de aparecer? Eles aparecem, professor. Então, se eles aparecem, eles praticam. Relação, aí tem que interpretar. Relação ativa. Porque eles aparecem. E aí é adjunto nominal. Professor, o aparecimento de fantasmas assustou os habitantes da casa. Ó, da casa ligado à palavra habitantes. E aí, habitantes é o que? Por gentileza, habitantes é substantivo. Substantivo o quê? Concreto. Habitante, substantivo concreto. Então, da casa, nesta situação aqui, é o quê? Adjunto adnominal. Lembrando, eu tenho que relembrar isso o tempo inteiro, tá? Mas lembrando a você, quando está conectado a substantivo abstrato, é que a gente analisa se é relação ativa ou passiva. Quando está conectado a substantivo abstrato. Quando conectado a substantivo concreto, não, é sempre adjunto. Na tela, vamos para 27. Diz assim: a esperança de perdão transfigurava de perdão ligado aqui palavra esperança. Esperança pertence aqui classe gramatical, substantivo. Substantivo o quê? Abstrato. Abstrato. Esperança é um substantivo abstrato porque veio do verbo esperar, né, professor? Esperança do verbo esperar. Para com isso. Não, claro que não.
Não, a esperança não pode ser... E muitos candidatos a concurso público têm... eu tenho esperança de passar no concurso público. Mas fica esperando, né? Esperança. Esperança de esperar, não. A esperança tem que ser do verbo esperançar. Esperança do verbo esperançar. E não do verbo esperar. Esperar que caia no seu colo, esperar que caia do céu. Não, para com isso. Para com isso. Então a esperança é do verbo esperançar. Legal, né? Então agora volte à tela e veja comigo. A esperança de perdão. O perdão pratica ou sofre a ação da esperança? E aí, o perdão pratica ou sofre a ação da esperança? Professor, já viu o perdão esperançar? Não, ele sofre, exatamente. Então é uma relação que é passiva. E se a relação é passiva, eu tenho o quê? Eu tenho um complemento nominal. Porque se a relação é passiva, eu tenho um complemento nominal. Pare com essa história de falar que esperança vem do verbo esperar. Não, esperança vem do verbo esperançar. Por favor, né? Não faça feio. Vamos lá. 28. É digno de censura. E na 29, o aluno está atento à lição. Legal. Vamos lá. 28. É digno de censura. De censura, termo preposicionado? Sim, professor. Liga a palavra digno. Digno é o que, por favor? Digno é um adjetivo, meu professor. Legal. Então, significou que de censura só pode ser complemento nominal. Legal? Continue. O aluno está atento à lição? Espero mesmo que esteja atento. Atento é o quê? Atento é adjetivo. Professor, aqui eu já sei. Tá ligado a nome. Começou com A e complemento nominal. E sim, mas eu não gosto de macete, sabe disso, né? Então, olha lá. O aluno está atento à lição. A lição é um termo preposicionado, tá? Ligada aí à palavra atento. Eu sei que eu estou demorando um pouco para fazer questões, mas aguente. Nós faremos as questões e aí você vai entender por que na aula de hoje eu fiz diferente. Eu não joguei questões. Porque eu quero que você internalize a diferença do complemento e do adjunto. Estamos chegando lá. Vamos para a próxima? Legal. 30. Veio procurá-lo um oficial de justiça e depois aqui, ó, gorou minha viagem à Bahia. Gorou minha viagem à Bahia, né? Vamos lá. 30. Veio procurá-lo um oficial de justiça. De justiça ligado à palavra oficial. Oficial que é um substantivo concreto. Oficial é concreto, sim. Então, de justiça é o quê? Adjunto, nominal. Agora, veja no próximo exemplo. Gorou minha viagem à Bahia. A Bahia ligada à palavra viagem. Viagem que é o quê? Substantivo e substantivo abis. Professor, já sei qual é essa daí. Eu sei que você já sabe, mas eu quero que você analise. Viagem à Bahia. A Bahia pratica ou sofre ação? A Bahia viaja, né? Não, claro que não. Sofre é alguém que viaja para lá, para a Bahia. Sofre é uma relação passiva. E se a relação é passiva, o que eu tenho? Complemento nominal. Complemento nominal. Legal. E para finalizar este bloco, para que no bloco seguinte eu venha com você estudando aí nas questões, veja aí. 32. Irei à Bahia no próximo ano. E 33. Isto depende dos pais. Professor, a Bahia é complemento nominal. Por isso que eu não gosto de ficar dando macete pra você. Porque você quer ir direto no macete, aí vai errar. Eu falei pra você que pra falar que seja complemento nominal, tem que estar ligado a quem? A nome. A Bahia tá ligada a quem? Irei a Bahia. Irei é nome? Não, fala a verdade, irei é nome? Irei é verbo. Acompanhe na tela, por favor. Vamos lá. Na tela. Irei é verbo. Aqui é um verbo intransitivo. Quem vai a algum lugar. A Bahia é adjunto adverbial. Professor, adverbial. Eu coloquei advérbio, mas vou colocar adverbial. Adverbial. E adverbial de quê? De lugar. E no próximo ano, professor? No próximo ano, adjunto adverbial de tempo. Tá vendo? Professor. Agora, olha a frase de baixo, 33. Isto depende dos pais. Depender é verbo. Isto é sujeito.
Aquilo que depende, depende de quê? Só que dos pais, você não vai falar que é complemento adjunto, não. Professor, mas não é preposicionado? É, mas está ligado a substantivo abstrato, substantivo concreto, adjetivo ou advérbio? Não, está conectado a verbo, ó, depende de algo. Dos pais é objeto indireto. Está vendo? Que você vai ter que praticar, você vai ter que treinar, você não pode sair falando assim as coisas aleatoriamente. Você vai precisar treinar dentro do contexto. Legal, né? Então olha só. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma pequena pausa, mas é rapidinho aqui. É só o tempo de você, ó, esticar as pernas, tomar um cafezinho, beber uma água e correr pra cá. Porque o próximo bloco é um bloco importante, é um bloco de exercícios, bloco de questões. Então, não dá pra perder. Por isso, não sai daí. Venha comigo no próximo bloco. Um abraço do lucasLemos.pro.